Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Elibraz, Embraer e Goodyear. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E você assim também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Como a gente sabe, a Batalha da Inglaterra foi o maior combate travado exclusivamente no ar e uma das batalhas mais decisivas da Segunda Guerra. Ela teve início no verão de 1940, logo após a queda da França, e se estendeu até o outono, e com a vitória da Real Força Aérea, a RAF, derrotando a então invencível Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, Hitler teve de engavetar seus planos de atravessar o Canal da Mancha e invadir as Ilhas Britânicas, pondo fim, na época, à única nação que ainda resistia em armas ao seu domínio. Nesse embate crucial, a Luftwaffe se deparou com a limitação de autonomia de seus excelentes caças monomotores Bf-109 e a incapacidade dos caças bimotores de longo alcance Bf-110 de enfrentar os Spitfire e Hurricane britânicos. Com isso, os seus bombardeiros, sem uma escolta eficaz, ficaram à mercê dos caças inimigos, com os resultados que a história registrou e nós conhecemos. Mas, e se a Luftwaffe tivesse um caça de longo alcance que realmente desse uma proteção aos seus bombardeiros contra os caças da RAF? Como teria sido o desfecho da batalha? Os alemães teriam vencido? E se a RAF fosse subjugada assim, os exércitos de Hitler teriam cruzado Mancha e dominado seu último inimigo? Mas existiu esse avião que poderia ter alterado esses rumos da guerra? Olha, eu e ninguém tem uma bola de cristal para garantir essa resposta. Mas posso te afirmar que os alemães estiveram muito perto, sim, de ter um caça que teria tornado pelo menos bem mais difícil para a RAF vencer a batalha. Ou, vai saber, poderia ter dado a vitória à Luftwaffe. E esse avião foi esse aqui, o Focke-Wulf FW-187 Falk. E essa é a sua história. Na segunda metade dos anos 30, o conceito de um caça bimotor, um pesado armamento e longo alcance, era algo visto por muitos países como a solução para diversas missões, do combate a bombardeiros inimigos bem armados e protegidos, até a escolta dos próprios bombardeiros em ações de longo alcance. E diversos países criaram aviões assim, do Fokker G1 holandês ao P-38 Lightning norte-americano. E na Alemanha, a Focke-Wulf, por iniciativa própria, desenvolveu a proposta de um caça desse tipo, sob a liderança do seu projetista-chefe, um dos mais geniais que a aviação já viu, Kurt Tank. Nós já falamos dele várias vezes, pois ele assinou o projeto de diversas aeronaves extraordinárias, do quadrimotor Condor ao caça TA-152. Sob a supervisão dele, o projeto ficou ainda sob a chefia de Ruud Blazar, e apesar de não haver ainda um requerimento oficial, foram iniciados os trabalhos, e em 1936, numa exibição geral de novos projetos feita à cúpula nazista, a Focke-Wulf apresentou a proposta de um caça bimotor de um tripulante melhor que qualquer um já visto, cuja velocidade estimada de 560 km por hora o fazia mais veloz que os caças monomotores da época. Mas o Departamento de Pesquisas Técnicas da Luftwaffe menosprezou a proposta, acreditando que um caça bimotor era desnecessário, seguindo a doutrina de que os novos bombardeiros muito velozes eram capazes de se livrar sozinhos dos caças inimigos. Mas Tank não acreditava nisso e levou a proposta direto ao diretor de desenvolvimento, o então coronel Wolfram
von Richthofen, um brilhante tático do poder aéreo, que concordou que, pelo sim ou pelo não, era melhor que a Luftwaffe tivesse um caça daquele tipo, caso precisasse proteger seus bombardeiros em missões de longo alcance. Foi então autorizada a construção de 3 protótipos, sob a designação FW-187. Mas de cara surgiu uma dificuldade, pois o projeto previa os excelentes motores da série DB600, mas como o FW-187 não era prioridade, os motores foram negados com a justificativa da necessidade de atender à demanda de produção de tipos mais relevantes, como o próprio Messerschmitt Bf-109. Assim, o jeito foi usar os bem menos potentes Jumo 210. Apesar disso, o primeiro protótipo, o FW-187V1, voou na primavera de 37 e logo demonstrou uma performance impressionante. Pesando o dobro de um monomotor 109, era mesmo assim 80 km por hora mais veloz que o caça da Messerschmitt, cuja versão então em serviço Bf-109B chegava a 470 km por hora. Em testes, o FW-187 chegou a 524 km por hora e em mergulho a 730. Com orgulho, Tank batizou o caça de Falk, Falcão em alemão. Com um cockpit de um só tripulante, uma característica interessante era a grande janela na parte inferior do nariz, dando uma excelente visão para baixo e para frente para o piloto. Muito útil tanto para missões de ataque quanto na interceptação de bombardeiros inimigos, mergulhando contra esses, por exemplo. E o programa seguiu com diversas modificações feitas no V1, frutos dos testes, e o V2 já sendo construído com essas e outras tantas alterações. Tudo parecendo caminhar para o modelo de série a ser adotado pela Luftwaffe e entrar em produção. Mas então, vem aquele mais e o então, houve uma mudança de liderança no departamento técnico, com a substituição de von Richthofen por Ernest Udet, um ás da caça da Primeira Guerra Mundial, dono de um carisma indiscutível. Na boa, ele era então um dos melhores relações públicas do Terceiro Reich, inclusive nos Estados Unidos, onde era muito bem relacionado com expoentes da aviação como Jim Doolittle e Charles August Lindbergh. E como piloto de caça, ele via nesses o futuro da aviação de combate e era um apaixonado defensor do Bf-109 de Willy Messerschmitt. Aliás, no 4º encontro aéreo internacional feito em Dubendorf, na Suíça, no verão de 37, ele próprio tinha pilotado um dos 5 109 enviados pela Alemanha para o evento. Então, para o D, a proposta do tal caça bimotor não fazia sentido. Mas havia ainda uma esperança. A Luftwaffe tinha desenvolvido o conceito de um caça destruidor, o Seersturher, com 2 tripulantes e armamento muito pesado, e foi emitido um requerimento para um avião desse tipo. Era a chance da Focke-Wulf manter o FW-187 vivo, alterando o projeto original para a configuração do Seersturher, apesar da relutância de Tank, que acreditava que mesmo com um único tripulante, o Falk podia cumprir a nova missão e era melhor que qualquer rival. E de fato, a transição para a nova configuração foi mais difícil do que previsto, e só se salvou quando o Tank enfim conseguiu autorização para adquirir 2 motores DB600A, que foram montados no protótipo V6, que com eles voou no início de 39, e num dos voos de teste mostrou ser capaz de atingir mais de 630 km por hora. Isso o fazia mais veloz que o Messerschmitt Bf-109E. O armamento passou de um conjunto de metralhadoras para 2 destas armas, mais 2 canhões de 20 mm. E enfim, a Focke-Wulf conseguiu uma encomenda de 3 exemplares de pré-produção do que deveria ser a primeira versão de série,
o FW-187A-0. Esses receberam vidros blindados e o armamento passou para 4 metralhadoras, 2 de cada lado da fuselagem dianteira e os 2 canhões de 20 mm, um de cada lado na parte inferior também da fuselagem dianteira. Mantendo essa fuselagem a mais esguia possível, limpa e aerodinâmica, o cockpit tinha apenas os instrumentos básicos de voo e a mira de combate. E numa solução criativa e inusitada, os indicadores dos motores foram instalados na parte interna das próprias nacelles desses, como se vê nessa foto, visíveis ao piloto. Porém, ainda brigando pelo privilégio dos motores, apesar dos excelentes resultados do V6 com os DB600A, os 3 FW-187A-0 foram dotados dos Jumo 210G de apenas 670 HP cada. Mas mesmo assim e com o peso do armamento completo, o caça era capaz de uma velocidade máxima de 525 km por hora, o que superava um Bf-110C. Além da versão de caça pesado de operação diurna, a Focke-Wulf planejou versões de caça-bombardeiro, bombardeiro de mergulho, interceptador de grande altitude e de caça noturno com radar, assim como propostas de novas motorizações, como o motor radial BMW 801D de mais de 1.670 HP cada, ou o DB605 de 1.450 HP, o que teria incrementado muito a performance, provavelmente fazendo o bimotor mais veloz até que um Bf-109K. E com tudo isso, o FW-187 poderia ter sido uma aeronave de combate multifuncional tão versátil e importante quanto o Bristol Beaufighter da RAF, em relação ao qual, aliás, o próprio FW-187A-0 superava em performance. A sua velocidade de subida, por exemplo, era de mais de 17 metros por segundo, mais que o dobro da do bimotor britânico. Mas nessas alturas a Luftwaffe já estava sendo equipada com o caça pesado da Messerschmitt, o Bf-110, e a favor deste havia fatores bem mais fortes que qualquer critério técnico. A não necessidade de transparência, a ausência de uma imprensa livre ou a intimidação da que havia e o desprezo pela opinião pública de toda a ditadura ou regime autocrático faz esses serem um terreno fértil para corrupção, troca de favores e a imposição de relacionamentos pessoais acima dos interesses nacionais. E o Terceiro Reich não era nenhuma exceção, mas muito pelo contrário. E o Wilhelm Messerschmitt, além de ser um projetista absolutamente genial, ninguém nega isso, sem chance, era também um personagem de influência no regime, com amizades no topo da cúpula nazista, não só de UD, mas do, digamos assim, vice de Hitler, Rudolf Hess, cujo avião pessoal, aliás, era um Bf-110. Diante disso, não interessava o quão melhor o FW-187A era em relação ao Bf-110, e era mesmo, sob todos os aspectos. O avião da Focke-Wulf tinha já perdido esse combate antes mesmo de voar. Ou seja, mesmo diante de todas as evidências técnicas em contrário, a Luftwaffe não emitiu nenhum contrato de compra do FW-187, favorecendo a continuação da produção em larga escala do Bf-110, cujas limitações se revelariam fatais, como a gente já comentou, na decisiva Batalha da Inglaterra. No fim, os únicos 3 FW-187A-0 construídos acabaram servindo apenas como uma esquadrilha de caça para a proteção da fábrica da Focke-Wulf em Bremen. E nessa missão, embora os números precisos variem muito, registraram um bom número de vitórias contra aviões aliados. Claro, a gente levando em conta que eram só 3 aviões e quando muito 2 estavam operativos. E esses 3 aparelhos serviram ainda por certo tempo
numa unidade da Luftwaffe na Dinamarca, onde mereceram relevantes elogios dos pilotos. No caos dos últimos meses da guerra, acredita-se que todos acabaram sendo destruídos pelos bombardeios aliados em solo. Enfim, nenhum Falk chegou aos nossos dias. E essa foi a história do caça-bimotor da Luftwaffe que poderia ter virado a mesa na Batalha da Inglaterra. O que, para o bem de todos nós, não aconteceu. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.